Olá, bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós iremos falar sobre as Constituições. Acredito que vem à mente de vocês, ué tia, as Constituições e não só tem uma? Realmente, nós temos a Constituição de 1988, que é a que prevalece atualmente. Mas antes dela, nós já estudamos que teve a primeira, que foi outorgada em 1824, e tivemos outras também. Só relembrando, o que é a Constituição? É o conjunto de leis que rege o Estado. No caso do Brasil, são todos os direitos e deveres dos cidadãos e as leis, assim, asseguram todos esses direitos e deveres. Não é verdade? Relembraram? Pois bem, então nós tivemos várias constituições até chegar à atual, começando da primeira, que foi em 1824. Esta foi a primeira. Logo após a primeira, nós tivemos a segunda, 1891. Depois disso, nós tivemos a de 1934. Passando dela, nós tivemos a de 1937. Nós tivemos também a de 1946. Tivemos também a de 1967. E finalizando com a atual, a de 1988. Atual, certo? Esta é a Constituição atual. Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 394, tá aqui no quadro, ó. Onde nós começamos aqui com o infográfico, que é essa imagem onde tem os anos das constituições e fala um pouquinho sobre cada uma. Então, eu gostaria que vocês lessem comigo para a gente compreender melhor o conteúdo. Começando com a de 1824, foi a primeira, né? 1824, diz o seguinte: Constituição outorgada por Dom Pedro I, que instaurou o poder moderador. Era aquele poder onde o imperador regia os demais poderes, lembram? Partindo para a de 1891, diz o seguinte: Constituição promulgada pelo Congresso Nacional logo após a proclamação da República no Brasil. Após isso, nós vamos falar sobre a de 1934. Diz o seguinte: Constituição criada após a Revolução de 1932, que ocorreu em São Paulo. 1937, Constituição implantada na ditadura do Estado Novo, centralizou o poder de decisão nas mãos do presidente. Uma pequena pausa até a gente falar um pouco sobre essas outras três. Percebam que a Constituição de 1824 tem algo em comum com a de 1937, que é a centralização do poder. A diferença é que, na de 1824, a centralidade do poder ficava por conta do poder moderador, ou seja, do imperador. Já na de 1937, o poder ficou centralizado nas mãos do presidente, ok? Vamos lá. Depois nós iremos para a Constituição de 1946. Diz o seguinte: Constituição que retomou as liberdades da Constituição de 1934. A de 1967 diz o seguinte: essa daqui, Constituição elaborada durante a ditadura militar limitou as liberdades individuais e coletivas. E finalizando com a atual, a de 1988, que diz o seguinte: Constituição cidadã que marcou o fim do autoritarismo dos militares e ampliou o direito e o dever de votar para todos os brasileiros acima de 18 anos. A gente sabe que as pessoas a partir de 16 já podem votar, mas é um voto facultativo, né? Então, só é obrigatório a partir dos 18 anos. Após a leitura, a observação bem detalhada deste infográfico,
eu gostaria que vocês lessem atentamente as duas questões que seguem esse assunto. A primeira diz o seguinte: qual é a principal semelhança entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1937? É aquilo que eu abordei anteriormente, falando sobre a centralização do poder. Então, observem direitinho que vocês irão responder sem dificuldades. Partindo para a pergunta número 2, diz o seguinte: nós iremos começar a questão com informação. Diz o seguinte: no ano de 1872, quando ocorreu o primeiro censo populacional do Brasil, 82% da população não sabia ler nem escrever. O que significa 82%? Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, 82 não sabiam ler nem escrever. Na década de 1900, a taxa de analfabetos era de aproximadamente 70%, ou seja, a cada 100, 70. Nas décadas de 1950 e 1960, a taxa de analfabetismo era de menos de 50% da população e alcançou a marca de menos de 20% em 2000, ou seja, a cada 100, apenas 20, certo? Aí vem a pergunta: considerando esses dados, você compreende que era mais fácil para os cidadãos tomarem conhecimento das leis do país no início ou no final do século XX? Ou seja, se antes era em torno de 82% a taxa de analfabetismo e ficou em 20%, ou seja, bem menos pessoas que eram analfabetas, ou seja, não sabiam ler nem escrever. Vocês acham que era mais fácil para esta quantidade no início ou para essa no final? É mais fácil a gente saber das leis, conhecer as leis, quem mais sabe ler ou quem menos sabe ler? Eu gostaria que vocês fizessem essa análise e respondessem a questão, tá certo? Aí justifiquem com as palavras de vocês. Então, um grande abraço, até a próxima aula.